Antônio Mauri, que nasceu em 1960 na cidade de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Ingressou na magistratura federal em 1993. Foi conselheiro do CNJ, é desembargador do TRF4 e esteve à frente da presidência da AJUF entre 2004 e 2006. Os juizados especiais federais são fundamentais para participação, para uma maior participação do cidadão, para um maior acesso à justiça, e o resultado social que os juizados especiais federais têm proporcionado desde a sua implementação são extraordinários. A instituição Juizados Especiais Federais pertence ao povo brasileiro pela sua extraordinária importância. Eu sempre defendi, já desde antes de ser presidente da AJUF e depois com muito afinco como presidente, que os tribunais regionais federais deveriam ser expandidos. A expansão da Justiça Federal em segunda instância é imperiosa, deveria e já está, sempre esteve na ordem do dia da AJUF, e eu sou totalmente a favor da criação de novos tribunais a partir dos estudos que foram feitos e que identificaram claramente essa necessidade. Nós éramos a única associação de magistrados que defendia com veemência a criação do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista a necessidade de maior transparência do Poder Judiciário e de maior efetividade da utilização dos recursos. No conjunto, ele é um instrumento muito importante no sentido de controle, transparência e gestão do Poder Judiciário e tem se revelado um acerto à sua criação. Ele adotou procedimentos extremamente importantes, como a banição do nepotismo no Poder Judiciário e então deu início a todo este processo político que pretende banir o nepotismo no serviço público como um todo. O grande ganho, me parece, para a sociedade é que nós precisamos deixar claro que a porta de ingresso no serviço público deve ser o mérito, o concurso público. Este deve ser sempre a forma primária de escolha dos ocupantes dos cargos públicos. Não podemos ter desvãos ou desvios deste princípio, salvo raras exceções, que são os cargos de confiança, etc. E aí a gente compreende que se afaste do concurso público. Mas mesmo quando não haja concurso público, é importante que seja banido o nepotismo para que o mérito daqueles que entraram por concurso sejam reconhecidos. Não se pode ter ainda práticas medievais como o enaltecimento ou favorecimento familiar, que é a característica do nepotismo. A AJUF não é só um canal de expressão dos juízes federais, embora isso seja o principal. Ela também exerce um papel fundamental na democracia, na sociedade brasileira, criando discussões, levantando polêmicas, levantando matérias, como, por exemplo, foi a AJUF a primeira instituição a bradar que necessitávamos da lei dos juizados especiais federais. Foi a AJUF que chamou a si a criação da Defensoria Pública da União ainda no ano de 2000, 2001. Foi a AJUF que defendia com denodo o CNJ. A AJUF participou e participa, acredito ainda, de uma série de atividades da sociedade civil, como, por exemplo, o Programa de Proteção de Testemunhas, o Instituto Brasileiro de Chaves Públicas da Internet, o Programa de Combate ao Trabalho Escravo. A justiça tem que ser igual para nobres, para pobres, seja na matéria criminal, seja na matéria civil. Nós já participávamos, e isso é muito antigo, da Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, CONATRAI.
e a partir da minha eleição como presidente eu passei a membro titular. Nós sempre tivemos uma noção muito clara de resgate da cidadania e que na nossa percepção não havia sentido o Brasil ser a sexta ou a quinta economia do mundo e ao mesmo tempo conviver com pessoas reduzidas à condição análoga à de escravo. Então era muito importante o engajamento da JUF nesse processo, por quê? Porque quando havia a disputa de competência entre Justiça Federal e Justiça Estadual, ou seja, não se havia afirmação de quem era esta competência, os escravagistas, os que cometiam esse crime, terminavam por sair incólumes. Por quê? Porque nos desvios de competência terminava caracterizando a impunidade. Então nós participamos de várias audiências no Supremo Tribunal Federal, junto com toda esta comissão, junto com os procuradores da República, entregando memoriais, e foi uma decisão muito importante para a Justiça Federal e, fundamentalmente, para aquelas pessoas reduzidas a esta condição análoga de escravo. Não há mais dúvida a respeito da nossa competência. Esta luta nós vencemos, a sociedade venceu, porque lá pelas tantas era tanto impasse que a gente queria só que decidisse de quem era, para acabar com a questão. E foi decidido de quem era e foi decidido que era nossa competência, e isso me deixou muito agradecido pela sensibilidade do Supremo Tribunal Federal em resolver esta questão.